Ministério Público recebe relatório que confirma caos na rede pública de saúde do DF. Motorista é covardemente agredido por colegas porque se recusou a fazer greve. Abandono, sujeira e insegurança ainda dominam o cenário das passagens subterrâneas na Asa Sul. Banco de Leite pede ajuda, estoques estão baixos. A Embaixada dos Estados Unidos muda regras para a emissão de vistos. Notícias da quarta-feira no DF e em torno. Agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Saúde Pública foi entregue ao Ministério Público o relatório que revela a situação caótica em 8 hospitais do DF. O documento mostrou o que a população sente na pele todos os dias. A falta de profissionais e o armazenamento incorreto de remédios são alguns dos problemas das unidades de saúde. Quando não faltam medicamentos, o problema é a forma como eles são estocados. Veja estas fotos. Os remédios são guardados no corredor do Hospital de Taguatinga, sem higiene e refrigeração adequadas. A presidente do Conselho Regional de Farmácia alerta que este cenário pode comprometer a eficácia dos medicamentos. Isso pode trazer problemas para a população, porque elas podem estar adquirindo medicamentos sem o seu efeito farmacológico desejado. As fotos fazem parte de um relatório de mais de 1000 páginas, feito em conjunto com 5 conselhos de saúde, motivados pelo Ministério Público do Distrito Federal. 8 hospitais públicos foram fiscalizados de março a dezembro do ano passado, entre eles o do Gama, Sobradinho, Asa Norte, Hospital de Base e o de Taguatinga. Nós encontramos em alguns hospitais que a farmácia ela divide a parede com a cozinha, com a sanole, que chega a temperaturas de mais de 40 graus. Entre os principais problemas apontados pelo relatório do Ministério Público e dos Conselhos de Saúde estão a falta de medicamentos e de materiais hospitalares, a má gestão e a falta de profissionais para atender a demanda. Nós contamos com cerca de 600 farmacêuticos para cobrir todas as farmácias e laboratórios da rede, sendo que seria necessário no mínimo o dobro de profissionais. A Secretaria de Saúde disse que está analisando o relatório apresentado pelo Ministério Público. Afirma que vem tomando providências para resolver alguns problemas já apontados no ano passado. Reconhece o desabastecimento nos hospitais, mas alega que houve falta de orçamento. Afirmou ainda que, desde outubro, o governo adotou mudanças como reforço de funcionários nas áreas de contratações, o que resultou no aumento dos estoques de remédios e materiais médico-hospitalares. Só em janeiro foram publicados editais de 41 licitações. Para solucionar a falta de profissionais, a secretaria afirma que nomeou mais de 2.000 servidores. Já sobre a manutenção de equipamentos, o problema também seria a falta de dinheiro, que prejudica as contratações. O governo garante que está tentando regularizar a situação e investir na compra de novas máquinas ainda esse ano. 2 bandidos roubaram um carro na colônia agrícola Bernardo Saião, no Guará, e acabaram capotando quando tentavam fugir da polícia. O roubo aconteceu às 4 da tarde. A polícia militar foi acionada e fez o acompanhamento do carro até Taguatinga. Durante a fuga, o motorista perdeu o controle da direção e capotou o carro. Com os homens, a polícia encontrou um revólver calibre 38. Os ladrões foram socorridos e levados para o hospital de base. As aulas na rede pública de ensino voltam na próxima semana, dia 10, e a Secretaria de Educação começou a convocar os professores temporários para entregar a documentação. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o repórter Rodrigo Nunes. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Os professores aí convocados para ocupar a cerca de 6.000 vagas a partir do dia 10 de fevereiro precisam entrar no site da Secretaria de Educação, que é o www.se.df.gov.br.
Lá eles vão encontrar a documentação necessária aí para assumir o cargo e também lá vai ter as convocações com dias e horários aí separados pelas regionais de ensino. Agora, a convocação desses professores substitutos soa com uma boa notícia, já que os professores efetivos aí da rede pública de educação, ameaçam uma greve antes do início do ano letivo, o que pode prejudicar o início das aulas aí dos estudantes aqui do Distrito Federal. Antes do início dessas aulas aí está previsto uma assembleia e lá será decidido se os professores vão entrar de greve ou não. Carol. Obrigada, Rodrigo. Moradores e trabalhadores do Plano Piloto denunciam a precariedade das passagens subterrâneas de pedestres do Eixão. A sujeira e a falta de segurança fazem com que eles prefiram se arriscar em meio aos carros. Atravessar o Eixão é tarefa difícil. Mesmo assim, Ricardo prefere se arriscar entre o vai e vem de carros. Para ele, a sujeira e o mau cheiro das passarelas subterrâneas são motivos para a escolha. A falta de limpeza é muito grande aí embaixo. Fiquei até sabendo que estava vindo um projeto de limpeza dessas passarelas subterrâneas, mas só que por aqui ainda não chegou, né? Descemos para conferir de perto a situação encontrada pelos pedestres. Entre os problemas, mato, água empoçada e buracos nas paredes e no chão. Com a chegada das chuvas, tem até erosão. Sem as grades para correr a água da chuva, que também está um pouco solta, o corrimão da escada, ele é para socorrer, mas a gente também fica insegura porque ele está tudo fora do parafuso. Além da sujeira, quem atravessa o Eixão pelas passagens subterrâneas tem medo da criminalidade. As pessoas afirmam que os assaltos no local são constantes. A gente não vê nenhuma segurança, né? Igual naquelas passarelas do metrô, né? Que tem um acesso de muitas pessoas passando, um fluxo muito grande. E tem também aqueles guardas, né? Aqueles que ficam lá, tipo segurança e tal. Aqui não tem nada, né? Então a gente fica com medo de passar, né? A gente tem medo, assim, porque tem gente que a gente passa aqui, pode ter algum assalto, né? E a gente já fica com medo, porque a gente sempre vê falar em assalto dentro desses túneis, né? Marco montou a barraca de doces dele na altura da quadra 102 Sul há apenas 6 meses e já presenciou um assalto. Uma vez a turma pegou um cara ali, tomou a bolsa da mulher ali lá naquela curva lá. Aí não anda polícia, não anda nada, não tem segurança nem nada, sujeira aqui total. Na passagem subterrânea da 214 Sul, o estado também é de abandono. As lâmpadas não são suficientes para iluminar o ambiente. Por medo do escuro, muita gente não passa por aqui. Se tiver gente, eu passo. Se não tiver, eu subo por aqui, prefiro enfrentar o carro lá em cima do que passar aí. Mesmo sendo perigoso lá em cima também, né? Mas é muito melhor. Para saber o que seria feito em relação ao abandono e a sujeira das passarelas, a nossa produção entrou em contato com a assessoria do GDF, mas não teve resposta. Agora você vai ver cenas chocantes de um espancamento. Um motorista de ônibus foi agredido por 4 colegas de trabalho em Taguatinga e está internado com traumatismo craniano. A confusão começou porque ele teria se recusado a participar da greve. Todos são da Cotarde. Os funcionários da empresa estão de braços cruzados há quase um mês. Pelas imagens, parecia mais um dia normal, mas só parecia. De repente, surgem 2 homens e partem para cima do motorista. Quem está no ônibus ainda tenta ajudar o trabalhador. Há uma confusão generalizada. Repare, um dos agressores está com uma barra de ferro e luta com o motorista. Em seguida, vários outros homens continuam com o espancamento. Uma passageira ainda tenta intervir, mas é empurrada pelos agressores. As imagens feitas por um dos passageiros não mostram, mas as cenas de selvageria só foram parar fora do ônibus. O registro foi ontem, por volta das 9 horas da manhã, e o ônibus fazia a rota Taguatinga Norte. Depois da confusão, o funcionário foi levado para um hospital particular, com suspeita de traumatismo craniano. Por telefone, a Cotarde informou que a confusão foi motivada pela não adesão do motorista à greve. Nada justifica essa violência, minha gente. Mas a empresa não mencionou nada sobre o futuro dos funcionários.
De acordo com a Polícia Civil, os agressores foram presos e vão responder por crimes como ofensa à integridade corporal e destruição de bens de terceiros. Atenção, os estoques dos bancos de leite materno aqui do DF estão em níveis de alerta. A Rede Pública de Saúde pede doações com urgência. Falta leite nos hospitais de Taguatinga, Ceilândia, Santa Maria e Asa Norte. Janeiro é um mês difícil para os recém-nascidos do Distrito Federal que precisam de doação de leite materno. As geladeiras estão vazias e o estoque deveria abastecer cerca de 150 bebês por dia. Dezembro, janeiro, julho, são meses de férias escolares. Muitas vezes as nossas doadoras viajam, as nossas doadoras recebem visitas ou então os outros filhos maiores estão em casa. A coordenadora dos bancos de leite ressalta a importância da doação para essas crianças e mães que não conseguem amamentar. Por mês são necessários 1.500 litros para atender a todos os recém-nascidos e prematuros. O leite humano, é o melhor leite para qualquer criança. Para essa criança que está internada na UTI neonatal, é importante para a sobrevida dele, para a qualidade de vida dessa criança no futuro. Mariana faz a parte dela desde o nascimento da pequena Luna. Há 3 meses vem doando leite materno toda semana. Ela diz que é um privilégio poder ajudar as mamães e bebês que precisam. Eu pretendo doar até quando eu conseguir. Eu sempre tento ordenhar o máximo de vezes para poder sempre aumentar a produção do leite. Mas a minha intenção é continuar doando e tentar motivar outras mães também a doar. Eu até posto fotos relacionadas a esse tema para tentar influenciar outras mães também a realizarem esse gesto. E para as mamães que desejam fazer a doação, basta ligar no Disque 160, opção 4. Mas vale lembrar que existem alguns cuidados para a coleta que não podem deixar de ser cumpridos. Ela tem que usar uma tampa, um vidro com tampa de plástico, tá? Previamente lavado, tirar todos os rótulos, fervido, secado em ar ambiente, e ela começa a fazer a massagem no peito dela e retira esse leite e armazena imediatamente no congelador. O governador Rodrigo Hollenberg assinou nesta quarta-feira 3 decretos que instituem novas regras para a polêmica Lei do Silêncio. Veja. Há menos de um mês para o Carnaval, o GDF anunciou mudanças na chamada Lei do Silêncio. O governador assinou 3 decretos com novas regras. O que se espera é diminuir os problemas entre moradores e comerciantes. Garantindo a conciliação do direito ao sossego e, ao mesmo tempo, o direito à cultura, ao entretenimento, ao lazer, que faz a cidade mais feliz, faz a cidade mais alegre. A partir de agora, a abertura de bares e restaurantes fica mais simples. A fiscalização será ampliada e câmeras de conciliação serão criadas para debater possíveis problemas. A gente precisa transitar, porque no caminho da lei existe a discricionariedade, existe a oportunidade de entendimento e também de buscar suprir e melhorar a própria legislação. Um dos pontos mais polêmicos da lei não mudou. Os limites sonoros estão mantidos, 60 decibéis durante o dia e 55 à noite em áreas comerciais. Enquanto a lei não for rediscutida na Câmara Legislativa e a gente não avançar para uma legislação mais moderna, que é o que a gente quer, e já está na Câmara esse documento e essa possibilidade, os limites são os mesmos. O presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes do DF comemorou. Ele acredita que os decretos vão facilitar o trabalho dos empresários. Existe uma possibilidade de um diálogo maior e aquilo que efetivamente o nosso setor sempre procurou, é o diálogo com a comunidade de forma que a gente possa gerar os 100 mil empregos, ou mais de 100 mil empregos que nós geramos e nos resguardarmos também da nossa capacidade de empreender. Mais um roubo a caixa eletrônico agora em Lusiânia. Moradores filmaram um momento da explosão, dá para ouvir o barulho de tiros. As imagens foram feitas poucos minutos depois da explosão. Era possível ver vidros quebrados e ferros retorcidos. A entrada da agência ficou destruída.
A Polícia Militar de Goiás informou que por volta das 4 horas da manhã, 4 homens fortemente armados entraram na agência que fica a menos de 50 metros da Prefeitura de Lusiânia. Um morador filma a ação dos criminosos do alto de um prédio. É possível ouvir a explosão. Segundos depois, o barulho de vários tiros. A imagem também mostra os ladrões fugindo em um carro. Eles foram para essa casa alugada pela quadrilha perto da agência bancária. Os policiais conseguiram localizar o endereço, mas ao chegar ao local, os assaltantes já tinham fugido com o dinheiro roubado. A polícia achou na casa dinamite, drogas e armas. O carro que os ladrões usaram também foi encontrado. Os criminosos continuam foragidos. O GDF terá novo secretário de comunicação. O jornalista Paulo Fona deve assumir o cargo no lugar de Luciano Suassuna. Cláudio Humberto. Olha, 8 meses depois de assumir, o jornalista Luciano Suassuna deixou a Secretaria de Comunicação do GDF e será substituído por outro jornalista muito experiente, Paulo Fona. O novo secretário já ocupou esse cargo no governo de Joaquim Roriz, num período em que a política de comunicação desse governo era até invejada pelos adversários, como o ex-presidente Lula. Paulo Fona já chefiou a SECOM no GDF e também foi secretário de comunicação do governo do Rio Grande do Sul. Luciano Suassuna fez um ótimo trabalho, muito competente, estabelecendo um relacionamento mais franco e profissional com os meios de comunicação. Mas, convidando Paulo Fona, o governador Rodrigo Hollenberg faz opção por quem conhece como poucos a alma da política de Brasília, além de ser um profissional de comunicação tão respeitado quanto querido dos colegas. O polêmico decreto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que proíbe a entrada de imigrantes e refugiados por lá, provocou mudanças na emissão e renovação de vistos para os brasileiros. A embaixada norte-americana confirmou as novas regras que começam a valer na próxima semana. O repórter Rodrigo Nunes volta ao vivo com mais informações para a gente. Rodrigo. Carol, de acordo com o governo norte-americano, as mudanças aí têm como objetivo facilitar a viagem de turistas internacionais e também reforçar a segurança das fronteiras norte-americanas. Depois desse decreto aí, a mudança que provocou um maior impacto aí é essa aqui. Porque antes, brasileiros aí que fossem renovar o visto na mesma categoria, até 48 meses após o vencimento, não precisavam fazer a entrevista. Isso muda, viu? O prazo agora é diferente. Agora não vai precisar fazer a entrevista se for até 12 meses após o vencimento. Depois disso, tem de comparecer à embaixada norte-americana. Outra mudança aí é entre brasileiros e argentinos de entre 14 e 15 anos e entre 66 e 79 anos não precisavam realizar a entrevista para emitir o visto. Agora, o que muda é que menores de 14 anos não precisam fazer a entrevista e maiores de 79 anos também não precisam fazer a entrevista. O resto tudo tem de comparecer à embaixada norte-americana. Outro grupo aí que não vai precisar fazer essa entrevista aí é quem solicitar visto diplomático, oficiais de governos internacionais e também organizações internacionais. Agora, se a pessoa está em dúvida se o visto dela está em situação regular, se ela pode viajar para os Estados Unidos, a melhor solução é procurar a embaixada dos Estados Unidos e tirar essa dúvida lá para fazer uma viagem tranquila e evitar dor de cabeça aí na hora de conhecer os Estados Unidos. Carol. Obrigada, Rodrigo. Boa noite para você. Veja a seguir os detalhes do Carnaval no Parque, que promete uma festa animada e sustentável. Artistas da capital vão plantar 100 mudas de espécies do Cerrado no próximo fim de semana. Depois do intervalo, até já.